Olá, olá. Renata, bem-vinda aqui no Instagram. Eu vou usar hoje o YouTube. Então, o link está lá no perfil, tá? Se você quiser ver, porque a gente vai apresentar as telas. Muito bem, muito bem. Vamos começar nosso aulão hoje aqui sobre como criar sua sala de aula utilizando o Google Classroom. Ou o Google Sala de Aula, como eu gosto de chamar. Eu prefiro sempre a terminologia em português, né? O nosso Google Sala de Aula. Só ajeitado aqui. E vamos lá. Vamos lá. O que é o Google Sala de Aula e o que é aí o Google Classroom? Que é exatamente a mesma coisa, né? São os mesmos aplicativos do Google que são destinados a que a gente crie, construa a nossa sala de aula digital. Então, por meio dele, utilizando as funcionalidades, eu posso realizar no meio digital todas as atividades que eu faço, que eu consigo fazer também no presencial. Eu posso incluir os alunos, incluir professores para me ajudar, eu consigo criar atividades, eu consigo criar testes, eu consigo disponibilizar vídeo, disponibilizar material que seja de produção minha, ou também compartilhar notícias, artigos produzidos por outras pessoas, tanto que estejam em formato, né, em PDF ou formato de documentos, quanto também por meio de links. E o melhor disso tudo é que o Google, usando o Google Sala de Aula, você vai organizar isso de uma forma a conduzir e a construir essa trilha de aprendizagem para o seu aluno. Então, quando a gente, por exemplo, utiliza nesses momentos que a gente está aí vivenciando e trabalhando muito com a questão das aulas remotas, então, quando você usa o Google Meet, às vezes você usa o Meet, aí você usa o e-mail para mandar um material, aí você usa o WhatsApp para conversar com os alunos. Então, vejo que só aqui, simplesmente, rapidamente, nós usamos 3 canais e 3 ferramentas diferentes. A vantagem do Google Sala de Aula é que tudo vai ficar organizado e estar disponibilizado dentro dessa sua sala. E aí você pode me perguntar, Janete, mas meus alunos usam muito celular. O Google Sala de Aula, ele é otimizado para ser utilizado no celular. Pouca gente explora, mas quando você instala o app no celular, ele inclusive otimiza o seu gasto com os dados móveis. Então, o Google Sala de Aula não é aquele aplicativo que vai ficar consumindo os seus dados o tempo inteiro, porque ele é pensado como uma tecnologia assistiva. A ideia do Google Sala de Aula por trás, né, assim como todas as ferramentas do Google, é serem tecnologias assistivas. O que é ser uma tecnologia assistiva? É realmente para dar suporte, para ser um facilitador da realização das suas ferramentas. Das suas ferramentas não, para a realização das suas atividades. Show. Por que disso? Porque essa é uma das finalidades do Google, é o que o Google preconiza, essa facilidade de que você tem. Só um minutinho que eu vou ajustar aqui o Instagram, que uma ligação atrapalhou. Olá, acho que a gente ainda está aqui, né, no Instagram, ok? Quem tiver aqui no Instagram, vem para o YouTube, que para a gente poder ver as telas aqui que eu vou apresentar. Então, o Google, ele parte desse princípio. E por isso que eu gosto muito de utilizar, porque ele vai de acordo com o que eu penso também.
Eu acredito que as tecnologias devem ser ferramentas para a gente atingir algum objetivo. E não, sabe, um enfeite, algo que seja um acessório. Ah, usa quando der. Não. A tecnologia, para mim, é um recurso, como o quadro negro é, como o livro é, como N ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia são. Por quê? Porque ela tem que nos ajudar e facilitar o nosso trabalho enquanto professor, nosso trabalho enquanto promotores, né, da aprendizagem. Então, vamos lá. Para se ter acesso ao Google Sala de Aula, você precisa única e exclusivamente de ter uma conta no Gmail. Acho que todo mundo aqui deve ter, né? Eu vou deixar depois o link na descrição, mas tem um vídeo meu, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, um vídeo que tem, acho que 20 segundos, que vai te ensinar como criar essa conta se você não tem, ok? Mas pode ficar por aqui que eu vou te mostrar como que você usa. Uma vez que você tem a conta no seu Gmail, basta você fazer o login e aí você já vai estar aí nesse caminho, visualizando as potencialidades e as ferramentas. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a minha tela cheia, porque para a visualização de vocês ser melhor, e é por isso que o pessoal aqui do Instagram, o link do YouTube está no perfil aqui, vem para cá para vocês conseguirem visualizar de fato as telas, ok? Então, vamos lá. Muito bem, agora vocês já visualizam aí a minha tela. Eu vou deixar ela um pouco maior. Isso, para que vocês não tenham dúvidas da visualização. Então, vamos lá. Quando você entra, às vezes pode parecer um pouco confuso aqui, porque meu fundo de tela é essas flores, né? Essas cerejeiras. Mas no canto superior direito, sempre no canto superior direito, você tem aqui o Google Apps. Então, todos os aplicativos do Google, uma vez que você esteja feito o login no seu Gmail, você não precisa ficar procurando as ferramentas. O caminho para elas estão todos aqui nesse canto superior direito, no Google Apps, logo aqui embaixo dessa palavrinha, né, do aplicativo que eu estou usando para apresentar, o StreamYard. Então, você clicou, vai abrir o menu. Esse menu você pode arrastar, tá vendo? Os ícones de acordo com o que você mais usa. Então, você pode aí utilizá-lo da melhor forma possível. Você também pode, aqui, visualizar todas as funcionalidades que você tem, e hoje, especificamente, nós vamos trabalhar aqui com o Google Sala de Aula. Então, eu clico no Google Sala de Aula, no ícone dele, e automaticamente eu já sou carregado aqui para a sala. Veja que eu tenho várias salas aqui, eu trabalho muito com o Google Sala de Aula, então vocês veem todas as salas. E percebam que essa forma de organizar é bem visual, né? Então, se você tem mais de uma sala criada, né, com suas várias turmas, vocês vão conseguir visualizar dessa forma aqui. Então, nessa primeira tela ainda, você tem aqui, ó, sem criar a sala, uma vez que você criou a sala, ó, você tem o relacionamento de tudo que está pendente, e você pode selecionar tanto por turma quanto tudo, o que você já concluiu também. Então, você já tem aqui uma visão otimizada. Isso é bom para quê, gente? Para que vocês tenham aquilo que eu sempre digo, para vocês ganharem produtividade. Vocês não precisam sair clicando em cada uma das salas para ver o que está pendente. Você pode ver um resumo aqui e tratar de uma forma otimizada. Então, vamos lá. Como criar nossa primeira sala de aula digital? Essa é a carinha da sua tela inicial. Então, aqui no canto esquerdo, você tem o menu principal, que você tem suas turmas, agenda. E no canto direito, aqui ao lado dos conjuntos de aplicativos do Google, você vai encontrar
esse sinalzinho de mais. Quando você clica no mais, você vai ter a opção de participar da turma ou criar uma turma. Então, hoje nós vamos explorar o criar uma turma. Então, você clica em criar uma turma. Ele vai te pedir, né, para você ler os termos de privacidade, lembrando que a gente está aqui num período de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tem que alguns cuidados, você lê atentamente isso aqui, marca em eu li, eu já li várias e várias vezes, né? Então, e clico em continuar. Agora sim, ele vai pedir, olha, para você identificar a sua turma. Então, você pode pôr um nome, nós vamos colocar aqui o da nossa sala, como criar uma sala de aula digital. A sessão aqui vai depender de como você organiza as suas salas, ou como a escola organiza as suas salas. O assunto você pode determinar, né? Eu vou colocar aqui como assunto Google Sala de Aula. E a sala é para identificar aí, tem várias escolas que trabalham, eu vou colocar sala 001. Então, uma vez que eu coloquei os dados de identificação da minha turma, basta eu clicar em criar. Vejam que aqui ele vai demorar alguns segundos, porque ele já está criando e organizando a sua sala. Pronto, ó. Ele já criou a sua sala. Inclusive, ele já te sugere aqui um layout e uma identificação, né? Uma capa para você. Você pode selecionar essa capa, nós vamos falar assim agora tela por tela dela. Quando você abre a sua sala de aula, ele vem aqui no mural. Aqui é essa tela que nós estamos visualizando aqui. Como o próprio nome diz, o mural é aquele semelhante mesmo ao nosso mural da sala de aula, né? Como a gente usa lá na escola. É o nosso muralzinho da sala de aula. Você vai ver que está disponibilizado aqui o nome da sua sala e logo embaixo você tem um código. Uma vez que você tem esse código, quando você clica no maisinho anterior e participar de uma sala, você usa esse código para entrar. Eu não gosto muito desse método de convite, porque uma vez que você tenha, qualquer pessoa tenha o código, ele consegue acessar a sua sala, eu prefiro a forma de convidar que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui você tem, ó, o banner, né, a capinha da sua sala. Você pode vir aqui no canto esquerdo e selecionar um tema, né? Às vezes você não gostou desse. O Google já traz para vocês, ó, temas de português, temas de matemática e ciências, temas de artes, de esportes e outros temas. Então, você pode escolher aqui de acordo com as suas preferências. É muito legal que quando você veja que o nosso tema aqui são em tons de azul, né? Eu vou trocar para esse cinza, para dar bastante diferença. Basta eu clicar nele, eu vou selecionar e clico em selecionar tema da turma. Quando eu faço isso, além de selecionar aqui, né, a imagem que eu criei, o próprio sala de aula já muda, tá vendo? A tonalidade de toda a minha sala para combinar, para ser, assim, visualmente confortável com a sua capa. Você pode também fazer upload de uma capa que você tenha construído. Eu acho que eu tenho umas capas aqui que eu disponibilizei gratuitamente para um grupo de professores que eu participo, ó, eu fiz de inglês. Então, eu posso selecionar uma capa que seja minha, que eu tenha construído. Vocês podem usar para construir essa capa, por exemplo, o Paint ou o Canva, que hoje está muito na moda. Então, você vem aqui, seleciona, arrasta, para pegar a imagem como você quer e basta selecionar o tema aqui também, que você tem a sua capa personalizada, que é uma que você criou, ok? Percebam que quando a gente traz a capa, ele já também dá uma personalizada nas cores, quando
ele consegue identificar. Então, eu vou voltar aqui para vocês verem, vou deixar aquela capinha, uma outra capinha cinza, para visualizar. O que é esse mural? É um grande mural de avisos mesmo. Toda vez que você criar uma atividade, o sala de aula automaticamente põe um lembrete aqui para a turma que tem algo novo. Assim como também você pode criar aqui, ó, ele te incentiva, comunique-se com sua turma aqui, crie e programe avisos, responda as postagens. Eu gosto muito de deixar isso aqui aberto para que os alunos possam interagir, porque fica sendo um grande, assim, um espaço de troca de aprendizagens. Os professores têm reclamado da falta de envolvimento dos alunos nas atividades, que eles planejam aulas belíssimas e tem pouca interação. Então, um jeito de estimular a interação sem poluir muito é essa questão aqui do mural. Você pode também definir algumas configurações específicas da sua sala de aula. Como é que eu faço isso? Inclusive essa da participação. Do lado aqui, no canto superior direito, agora que nós já estamos dentro da sala de aula, ao lado do Google Apps, você encontra essa engrenagem. Sempre que você encontrar essa engrenagem em qualquer aplicativo do Google, ele significa que são suas configurações. Então, por meio dela, você tem acesso às configurações do aplicativo que você esteja, porventura, usando. Então, vamos lá. Eu clico aqui na engrenagem. Vejam que eu volto aqui nos detalhes que eu coloquei. Você pode, inclusive, alterar esses detalhes, se você precisar modificar. E aqui embaixo, você vai conseguir aqui algumas outras permissões para ajustar. Vou deixar maior aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, ó, gerar código de convite. Então, já está ativado, é aquele código que eu falei para vocês anteriormente. Um link de convite. Então, você pode criar também esse link. Um código da turma. Inclusive, mostrar o código da turma para todo mundo, como está ali. Aqui que eu disse para vocês que vocês podem definir a sua permissão no mural. Aqui no mural, você pode colocar como opção para os alunos podem postar e comentar. Pode colocar também que os alunos só podem comentar o que você postar. E vocês podem também colocar que somente os professores podem postar e comentar. É aqui, gente, que eu digo para vocês que vocês podem explorar a questão da interatividade com seus alunos. É óbvio que se a gente deixar tudo aberto, para eles comentarem tudo, pode gerar uma bagunça, mas é uma bagunça que a gente consegue até dominar, consegue organizar. Por quê? Os alunos hoje estão nas casas, né, atividades remotas, eles sentem vontade de partilhar, de conversar. Se você deixar esse mural aberto, coloque algumas regras de postagem, né? Vamos colocar, por exemplo, experiências, novidades, ou vocês elencam lá aí um dia que eles podem postar novidades. Porque na sala de aula, a gente tem sempre aquele momento que um conta uma novidade para o outro. O que aconteceu na sala? O que aconteceu em casa? Então, às vezes, é interessante vocês alternarem essas permissões para que os alunos também se sintam participantes dessa sala. Assim como se eles tivessem sala presencial. Então, à medida que eles se sentem pertencentes a essa sala, a interatividade, a participação deles vai com certeza melhorar, porque é aquele espaço deles. Então, fica uma dica aí para vocês que alternem essas permissões, aí vocês deem os comandos. Olha, hoje eu quero novidades, é o dia de você contar uma novidade que aconteceu com você na semana. Então, isso dinamiza a sua sala. Então, você abre, eles vão poder postar um videozinho, uma foto, contar uma história. Isso gera relacionamento e gera proximidade. Aqui, então, eu vou deixar que eles podem postar e comunicar. As atividades no mural, você pode, para organizar, você pode selecionar também que eles mostrem
né? Os anexos e os detalhes, ou seja, todos os detalhes da atividade aparecem ali. Você pode só selecionar notificações condensadas. Eu gosto dessa porque o mural fica mais simplificado, sabe? Fica uma visualização mais limpa. Ou ocultar as notificações. Ocultar eu não acho muito legal, porque eu sempre privilegio aí aumentar a interatividade com os alunos, porque ele vai notificando os alunos de que tem coisas novas. Então, dá a sensação, sempre quando a gente vê uma notificação de forma rápida, a gente consegue aí ver o movimento, né? Ó, o professor colocou coisa nova. Isso estimula. Então, deixo sempre condensados. Mostrar itens excluídos apenas para professores, né? Eu sempre prefiro também colocar. Aqui eu já posso configurar também os dados de avaliação. Como que vão ser, como que vai ser realizada a avaliação nessa sala de aula. Então, como que eu vou fazer o cálculo dessas notas? Eu posso ter aqui a opção sem nota. Às vezes você criou uma sala apenas para interação, para bate-papo, para troca de materiais entre professores. Então, ela não vai ter nota. Então, eu deixo aqui, né, a opção sem nota. Mas eu posso também, quando eu clico, eu tenho a opção de criar por total de pontos, ou seja, eu vou pontuando todas as atividades e no final vai somar tudo. Ou eu posso fazer uma ponderada por categoria. Por exemplo, se a sua escola tem notas, por exemplo, de trabalhos e de avaliações, ou de atividades, ou se você quer separar em categorias, né, participação, atividade, então você pode colocar aqui uma ponderada por categorias. O total de pontos não é segredo, ele vai somar o tempo todo. A ponderadas por categoria, se você selecionar, você pode, você precisará adicionar aqui as categorias, né? Porque eu selecionei ponderada por categoria, então eu tenho que vir aqui e criar a minha categoria. Vamos por exemplo, trabalho vai corresponder a 30% das notas, da nota distribuída. E as atividades vão valer aqui 70% da nota. Ok? Feito isso, ele já vai salvando automaticamente para mim, vejam aqui, tá? Você salva. Então, você vai salvar aqui as suas categorias. Vamos voltar lá só para te mostrar um itemzinho. Vocês vão ver que as categorias já estão definidas e eu posso ainda escolher aqui, ó, essa opção. Mostrar a nota final para os alunos ou não, que vai depender da sua estratégia aí de avaliação e como você trabalha. Se você selecionar, ele automaticamente mostra para você a pontuação. Então, feito isso, clique em salvar. As minhas configurações básicas da minha sala estão prontas. Então, eu configurei aqui a cara, o layout, eu defini as permissões e defini minhas notas dos alunos. Aqui no mural, como que eu crio? Basta eu clicar aqui, né, escrever uma mensagem. Vamos colocar lá, olá, sejam bem-vindos. Aqui eu posso escolher se quero que todos os meus alunos vejam ou não. Se você tiver aquele recadinho específico para um grupo de alunos, basta você selecionar aqui os seus alunos e eles vão receber somente quem você destinar receberá o aviso aqui. Então, eu posso, inclusive, adicionar aqui documentos do Google, do que esteja no seu Drive, um link, um arquivo, um link do YouTube. Às vezes vocês querem que eles vejam um videozinho de boas-vindas, você grava ele, disponibiliza lá, ou grava e disponibiliza no Google Drive, vocês que escolhem. E você pode escolher aqui se você deseja postar, ou clicando na setinha, você pode também programar. Esse programar, ele é muito importante porque você pode escalonar aí as mensagens, você cria uma régua de relacionamento com seus alunos e você não precisa, toda vez que precisa colocar uma notificação no mural, você entrar na sala de aula. Se você tem aquele conjuntos de alerta que você tem, olha, tá chegando a prova, olha, vamos lembrar de fazer a atividade, você pode programar aqui, né, clicando em programar, você escolhe a data que você quer que
seja apresentado, escolhe a hora e clica em programar e a mensagem vai ser programada para ser publicada automaticamente naquela data que você escolher. Então, esse é o nosso muralzinho. Além do mural, nós temos aqui as outras possibilidades, as outras ferramentas. Eu tenho aqui as atividades, que nós vamos demorar um pouco mais nelas, que é onde a gente vai construir mesmo as atividades. Nós temos as pessoas e nós temos as notas. Aqui nas notas, à medida que a gente vai construindo as atividades e corrigindo as atividades, a pontuação do seu aluno vai aparecer aqui. E aqui em pessoas é onde eu vou convidar os meus alunos, convidar os professores que irão me ajudar nessa sala. Então, como eu faço isso? Lembra que eu disse para vocês que eu não gosto muito do convite com o código? Então, eu prefiro o convite dessa forma aqui, ó. Quando eu crio o convite dessa forma aqui, eu clico aqui nesse bonequinho com sinal de mais, ele vai me pedir o endereço do e-mail da pessoa. Então, eu prefiro convidar dessa forma. Então, vou colocar aqui o endereço de um outro e-mail que eu tenho. Coloquei o endereço, basta que eu clique em convidar. Automaticamente, ela vai encaminhar, a própria sala encaminha aqui uma ferramenta, um convite. Vou te mostrar como que esse convite aparece para a pessoa convidada. Vou entrar aqui no meu e-mail. Aqui na outra tela e eu já vou mostrar para vocês como é simplesinho o convite. Vamos lá. Vou trazer minha tela do outro computador para cá. Muito bem. Vejam que chegou aqui, ó, um convite. Quando eu clico nesse convite, ele abre a mensagem dizendo que eu, Janete Mello, né, estou convidando aqui para criar uma sala de aula, que é o nome da nossa sala. Então, eu venho aqui e aceito o convite clicando no botão. Uma vez que eu aceitei o convite, ele me pergunta se eu quero que eu fui convidada para ser professora auxiliar, vejam lá, eu clico em aceitar. E eu já estou aqui como professora auxiliar dessa turma, ó, vejam. E aqui, na minha sala, vou tirar a tela para cá. Isso, eu já apareço como tendo aceitado aqui o convite. Então, eu já tenho aqui a minha configuração como professora auxiliar. Correto? Muito bem. Agora, eu incluí um professor. Como é que eu incluo um aluno? A mesma coisa, só que ao invés de você clicar no bonequinho na aba de professores, você vai clicar aqui no botãozinho como alunos ou aqui neste botão. Então, eu clico em botão. Você pode colocar a mesma coisa, o endereço. Vamos colocar o mesmo endereço, eu vou cadastrar como aluno e como professor, só para vocês verem. E vou convidar. Ah, ele não deixa eu mudar aqui. Vamos colocar um outro e-mail. Vamos colocar esse aqui, porque eu já estou como professor. Vou convidar. Muito bem, já convidei o aluno e o procedimento é o mesmo. Vamos lá. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou entrar no outro e-mail. E assim sucessivamente. Eu preciso colocar somente um endereço por vez? Não precisa, tá? Quando eu quiser criar e convidar mais de uma pessoa, basta eu colocar o endereço
e vou inserindo aqui todos os endereços que eu quero configurar, tá? Que eu quero convidar. Ou se você tiver isso numa lista, você pode também clicar e colar aqui. Às vezes é necessário corrigir alguma digitação, alguma coisa, porque pede alguma configuração, mas o processo é bem simplesinho, tá bom? Então, vocês vão conseguir aí fazer tranquilamente esse convite. Você pode convidar mais de uma pessoa, mais de um aluno de uma vez, que simplifica. Ou você pode também, né, como eu disse, apesar de eu não gostar do convite, por exemplo, se vocês estiveram no Google Meet, numa aula, né, ou no próprio WhatsApp, você pode simplesmente mandar o link para o seu aluno, da forma como você preferir. Você manda o link e ele acessa lá com aquele código. Eu estou aqui aceitando a participação como aluno deste outro e-mail aqui que eu tenho, para vocês visualizarem também outras possibilidades aqui que eu tenho com os alunos. Demorando um pouquinho. Então, aqui eu faço os convites para a minha composição da minha sala de aula. No Notas, eu vejo as notas que os meus alunos aí possuem, né, estão disponibilizados, e também eu consigo ver aqui o grande momento, né? Aqui que reside todas as possibilidades que você tem aí de criar, que é onde eu crio as atividades. Então, eu tenho atividades aqui, várias possibilidades. Então, ele já traz aqui as orientaçõezinhas para vocês, né? Então, vamos lá. Como que eu crio uma atividade? Quando eu crio uma atividade, eu tenho aqui nesse botãozinho, né? Mas, quando eu clico nele, ele vai abrir para mim todas as possibilidades, todas as ferramentas que o Google Sala de Aula tem. Então, eu tenho uma atividade, eu tenho atividade com teste, eu tenho uma pergunta, eu tenho material, eu tenho reutilizar a postagem e eu tenho aqui o tópicos. Aqui no menu eu ainda tenho o Google Agenda, porque toda atividade que você criar e que tenha data de entrega, automaticamente a sala de aula cria uma agenda para você e para os seus alunos. E ele também cria aqui uma pasta da turma no Google Drive. Então, todos os arquivos estarão organizados também em uma pasta única. Vejam que ele já organiza para você e sincroniza com essas outras ferramentas do Google, que vai te dar aí uma tranquilidade. Então, vamos lá criar nossa primeira atividade. Então, para criar nossa primeira atividade, clica no botão Criar Atividade. Ele abre essa telinha para você, onde vamos explorar aqui de uma forma mais isso. Então, eu posso colocar, né, o título. Vamos colocar aqui, boas-vindas. Eu posso colocar instruções aqui para minha primeira atividade. Eu posso adicionar no botão um documento do Google Drive, um link externo, um arquivo que esteja no meu computador, um link do YouTube. E aqui ao lado eu posso também criar. Não pode ser que eu esteja criando atividade agora. Então, eu clico em criar, ele me dá as possibilidades de usar as ferramentas do próprio Google. Então, aqui eu tenho documentos, que é similar ao nosso bom e velho Word, uma apresentação, que é similar ao PowerPoint, uma planilha, que é similar ao Excel, que a gente usa aí, o desenhos, como o próprio nome diz, para você aí explorar, às vezes, muito a aula em casa, né, gente? Sempre tem isso. Você pode explorar aqui os desenhos, você pode criar um formulário. O bom de você utilizar essas ferramentas aqui, eu vou dizer para vocês, é o seguinte: quando você usa essas possibilidades de criação de documentos aqui, você não vai estar utilizando o seu espaço no Google, o seu espaço no Drive.
porque ele entende que você está usando uma ferramenta dele e ele te dá esse privilégio. Então, vamos supor que eu queira criar aqui as orientações, né? Ao invés de eu subir aqui do arquivo do meu computador, por exemplo, eu tenho um documento já escrito no Word. Ao invés de eu subir aqui, eu posso vir aqui, e essa é uma dica para vocês, criar documentos e copiar lá do meu Word e colar as orientações dentro desse arquivo. Ah, mas para que isso? Eu podia só subir o arquivo. Poderia, mas você estará economizando aqui espaço no seu Drive. E aí eu vou escrever aqui qualquer coisa. Você pode copiar e colar. Percebam que ele é bem semelhante ao que vocês estão acostumados aí com o Word, tá vendo? Ele tem as mesmas possibilidades, negrito, itálico, a mesma coisa. A diferença é que você já vai colocar o título aqui, ó. Cliquei, boas-vindas. Percebam que aqui ele já identificou para mim que está sendo salvo. Ele vai salvando automaticamente à medida que você inclui as informações. Então, aqui eu posso colocar as orientações que eu quiser, eu posso vir aqui inserir imagem, eu posso fazer da forma como eu estou acostumada a fazer no Word, tá bom? Uma vez feito isso, eu já fiz meu arquivo. Ele vai estar disponibilizado aqui, e aqui eu posso dar permissões. Por exemplo, se é apenas uma orientação, eu posso definir que o meu aluno, como está aqui, ó. Eu posso definir que os alunos podem apenas visualizar o arquivo. Então, eu não preciso transformar em PDF para colocar aqui, para que o meu aluno não mexa nas configurações do meu documento. Eu defino as permissões aqui. Eu coloco, ó, os alunos podem visualizar, os alunos podem editar o arquivo e os alunos podem fazer uma cópia para cada aluno. O que é interessante? Se é apenas uma orientação, deixa como só visualizar. Então, eles não vão alterar, só vão ler o arquivo e pronto. Se é de escrita colaborativa, se você já está trabalhando em conjunto, os alunos podem editar o arquivo de forma conjunta? Podem. Um trabalho em grupo, você pode definir aí que eles vão alterar o arquivo. Ou também, se é um trabalho individual, por exemplo, você pode pedir para que o aluno faça cada vez que cada um dos alunos, ao clicar na atividade, fará uma cópia para cada aluno. Então, ele vai pegar automaticamente o seu documento, criar uma cópia e disponibilizar só para aquele aluno. Isso é fantástico, não é? Também gosto muito. Então, vamos colocar aqui, veja, vocês podem estar pensando assim, mas se eu deixar editar o arquivo, os alunos, vai gerar bagunça. Mas lembra que aqui, ó, do lado direito, você pode configurar se todos os alunos terão acesso a essa atividade ou só um grupo de alunos. Então, você pode organizar aqui um trabalho em grupo, por exemplo, utilizando essa possibilidade. Ou você pode, sendo um trabalho individual, você deixa aqui fazer uma cópia para cada aluno, e você pode construir o seu texto com espaço para os alunos responderem ou para criarem. Então, uma vez que você escreveu todas as orientações aqui da sua atividade, aqui do lado, nesses menus do lado direito, nós vamos determinar as configurações. Quais são elas? Para qual sala que eu estou criando essa atividade? Então, vou deixar nessa nossa. Vejam que, por exemplo, se você tiver uma turma, várias turmas de, por exemplo, 5º ano, e essa atividade vai ser usada em todas as turmas, você pode marcar aqui mais de uma sala, e quando você criar, você cria para todas. É isso que eu falo, que as ferramentas trazem sempre essa possibilidade aí de você ganhar tempo. Então, vamos deixar só na nossa sala. Você pode definir aqui quantos alunos terão acesso. E você também pode... Lembra que a gente deixou a categoria, a nota ponderada por categoria? Então, eu venho aqui e identifico se essa atividade vai valer nota para atividade ou para trabalhos. Então, eu identifico, vou colocar atividades, e eu coloco aqui a pontuação. Defino a data de entrega, né? Vamos supor que dia 31. Posso colocar uma hora também, tá? Que é opcional.
mas você pode deixar a hora também. E aqui, ó, eu posso escolher o tópico. Esse tópico você organiza, você pode organizar aí a sua sala. Geralmente, eu coloco as minhas salas com os temas, os conteúdos, e separo, né, que os conteúdos vêm todos num rol, né, num grupo de tópicos, e atividades pontuadas em outro. Por exemplo, aqui é boas-vindas, são boas-vindas, né? Então, vamos colocar lá, nós podemos não ter nenhum tópico, ou posso criar um tópico. Quando eu vou criar, basta eu digitar aqui o nome do meu tópico. Coloquei. Você ainda tem a opção aqui de criar uma rubrica de avaliação, que é uma coisa bem, um pouquinho mais, que não vai aqui entrar hoje no nosso como criar nossa primeira sala. Então, vamos criar aqui. Basta você clicar agora, uma vez que você configurou sua atividade, você criar aqui atividade, ou clicar na setinha e programar a sua atividade, ou salvar a sua atividade no rascunho. Por que isso é útil? Às vezes a gente está, né, construindo atividade, é necessário parar para fazer outra atividade, você deixa salvo no rascunho e depois você termina. Ou você programa. Vamos aqui criar direto. Quando eu clico em criar direto uma atividade, ela automaticamente já é postada para todos os alunos. Vejam, já está aqui com o meu rótulo. E uma notificação aqui já é colocada no mural, tá vendo? Janete Mello postou atividade boas-vindas. Então, os alunos são notificados aqui nesse mural sobre uma atividade nova. E vamos lá. Quando a gente vem aqui, está a minha atividade. Eu vou pegar aqui agora. Deixa eu pegar minha outra telinha aqui. Acho que ela ainda está aberta. Deixa eu pegar minha outra telinha aqui, gente. Só para mostrar para vocês como que o nosso aluno vai visualizar essa atividade. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Trouxe ainda a telinha errada, né, gente? Ao vivo tem dessas coisas, né? É assim mesmo. Vou sair aqui. Só um minutinho, que aí eu já vou mostrar para vocês como o aluno consegue ver. Mostrar é... Vamos seguir aqui? Porque o que acontece? Como eu estou com duas janelas abertas, duas contas abertas, geralmente isso dá incompatibilidade. Vamos ver se eu consigo aqui. Não é o mundo ideal, porque eu estou usando um único computador para duas contas diferentes, e isso acontece muito. Isso até é bom contar para vocês. Às vezes, o seu aluno vai falar para você que não está tendo acesso à sua sala de aula, que não consegue, que não visualiza, que dá a famosa mensagem de turma não encontrada. Quando isso acontece, de dar mensagem de turma não encontrada, invariavelmente é porque
o seu aluno está com outras contas do Gmail abertas. Geralmente pode ter a conta da escola e ele pode ter um outro Gmail de outra conta. Se isso acontece, gente, invariavelmente é porque houve conflito, igual aconteceu aqui agora. Se há conflito, ele perde a referência e não sabe para qual e-mail que ele quer mostrar para você, ok? Então, é isso que acontece, isso que aconteceu aqui agora, e é bom vocês saberem, porque acontece muito. Eu trabalho aqui, né, eu trabalho com o Google Sala de Aula na educação corporativa, né, para treinar a equipe que eu lidero. Já tem um bom tempo. Então, isso acontece invariavelmente, porque às vezes a gente esquece qual o e-mail, que o e-mail está aberto ali no segundo plano, e a gente não consegue corrigir e não vê, e aí acha que a sala de aula está com problema. Mas o que acontece é isso, tá bom? É a questão da interferência e do perfil da incompatibilidade. Agora, vocês vão aqui, nós temos outras possibilidades de criação de atividade. Então, vocês viram que nós criamos uma atividadezinha simples, né, por meio da qual a gente vê lá, pode definir um trabalho, uma escrita colaborativa, alguma coisa nesse sentido. Mas nós também temos a possibilidade de realizar outros tipos de atividade. Como, por exemplo, quando eu volto aqui, né, em criar, eu posso criar uma atividade já com um teste. Então, automaticamente, você pode criar aqui, vamos colocar... quando a gente começa, a gente sempre tem aquela avaliação diagnóstica, né? Então, vamos lá, nós podemos criar nossa avaliação diagnóstica aqui. Então, eu coloco o título, mesma coisa, posso colocar as instruções, posso adicionar um videozinho orientando para os meus alunos, posso também criar um documento orientativo aqui, e aqui ó, ele já traz para mim o formulário. Então, quando eu clico aqui no formulário, ele vai abrir para mim a possibilidade de eu já criar aqui a minha avaliação, o meu teste diretamente aqui. Eu posso criar, isso aqui eu vou passar rapidamente, porque a gente tem muitas possibilidades aqui, tá? De a gente poder utilizar. Então, eu tenho aqui, vamos criar alguma coisa. Vou colocar só um identifique aqui para vocês visualizarem. O termo correto. Então, aqui eu posso criar uma atividade, eu posso incluir nessa atividade uma imagem. Quem é aí da área de linguagem, às vezes tem aqueles textos, né, que tem a formataçãozinha correta e tal, vocês devem subir isso aqui como imagem. Por quê? Porque aqui eu não tenho como colocar negrito, sublinhado, parágrafo, né? Quem é da literatura também aí tem aqueles textos. Então, aqui é a chamada para ação mesmo da minha questão. A minha questão pode ser de múltipla escolha, pode ser de resposta curta. Deixa eu ver se eu estou privilegiando a visão de vocês. Aqui, isso. Eu posso ter resposta curta, eu posso ter um parágrafo, que, por exemplo, uma questão que exige que meu aluno escreva mais, né? Precisa de mais espaço. Eu posso criar uma questão de múltipla escolha, uma de caixa de seleção, que eu posso escolher mais de uma alternativa, uma lista suspensa, né? Eu vou colocar só aqui para a gente visualizar essas possibilidades. Posso criar um upload de arquivos. Esse upload de arquivos, gente, é fantástico para vocês, professores, e eu vou explicar para vocês. Sabe quando vocês mandam o aluno fazer, por exemplo, uma pesquisa, e ele tem que encaminhar de volta, principalmente nesse período remoto. Ele teria que entregar na sala de aula, nesse período remoto, você pede para ele mandar por e-mail, por exemplo. E você fica com aquela infinidade de e-mails para organizar, e aí o aluno fala que mandou, você fala que não recebeu, e vira aquela confusão, e você gasta um tempo enorme para salvar todos os documentos.
todos os textos, por exemplo, dos alunos, depois identificar de quem é quem, para poder lançar nota. Se você usar essa possibilidade aqui, ó, de upload de arquivos numa resposta, o aluno vai poder mandar aqui o arquivo para você. Vejam só. E você pode definir aqui ainda a forma como você quer. Ó, você vai permitir apenas arquivos específicos. Você pode escolher aqui se você quer uma apresentação, se quer uma imagem, um áudio, um vídeo, PDF, planilha ou documentos. Se você colocar, por exemplo, documentos, ele não vai conseguir mandar outro tipo de arquivo. Então, isso facilita a sua vida. Você pode aqui definir também o número máximo de arquivos, né? Se são um só arquivo, mais de um arquivo e o tamanho. Então, ele já vai validar aqui para você se o aluno está te entregando o arquivo correto. E o melhor de tudo, quando ele entrega esse arquivo para você, automaticamente o formulário cria uma planilha onde tem os dados do aluno e um link do arquivo que o aluno enviou dentro do seu Drive. Você lembra que eu disse que o Drive vai criando cria uma pasta exclusiva para sua sala? Então, acabou o fato de você perder ou aquele trabalhão todo para você organizar os trabalhos que você recebeu. Isso não precisa, não é exclusividade aqui do sala de aula, tá? Você pode criar lá esse formulário dentro, lá fora do sala de aula e disponibilizar com um link também para o seu aluno. Eu tenho a possibilidade também aqui de criar uma escala linear, sabe aquela que classifica de 5 a 1, do menor para o maior, isso aí para vocês explorarem. Uma grade de múltipla escolha, onde eu posso associar uma coluna com a outra. Eu posso criar uma grade de caixa de seleção, onde eu posso marcar aqui de acordo com o que eu quiser. E ainda tem a opção aqui de data e de hora. Veja que vocês podem aí criar uma infinidade de possibilidades. Percebam que aqui, só aqui, a gente tem material e tem a opção de criar aqui de várias aulas, né, para explorar todos esses recursos. Eu tenho aqui ainda a possibilidade de adicionar mais perguntas, ó. Eu vou colocando quantas eu quiser. Definir um título. Às vezes eu quero organizar. Então, aqui você tem várias possibilidades para a gente identificar. Vamos criar aqui hoje uma pergunta simplesinha, né? Então, vamos criar aqui só para identifique. A resposta certa. Horrorosa, né, gente? Aí você teria a resposta A, para eu mostrar para vocês como fica. Resposta B. Lá no meu site tem uns mais elaboradinhos, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem ver lá. Aqui, ó, eu tenho a possibilidade de já identificar quais são as respostas corretas. Então, eu posso definir que, por exemplo, essa questão vale 1 ponto. Eu marco a minha resposta correta. E aqui, ó, eu posso adicionar um feedback. Então, eu posso já adicionar um feedback tanto para as respostas incorretas, às vezes você direciona o seu aluno a ler um texto, aprofundar, e também para as respostas corretas, parabenizando o seu aluno, por exemplo. Eu posso, inclusive, determinar aqui um link ou colocar também um videozinho. Às vezes você quer gravar um videozinho no YouTube, você pode colocar o link aqui e o aluno vai ver, né, o seu feedback. Você já pensou que legal o seu aluno recebeu o feedback, por exemplo, de uma avaliação diagnóstica com um vídeo seu? O tanto que isso vai estimular a participação do aluno, de ver você, né, de não só ficar lendo, mas de interagir. E a gente precisa desses momentos de interação. Vai ser muito legal. Então, você pode explorar essas possibilidades. Então, criei minha questãozinha simplesinha aqui. Concluí aqui. Posso torná-la obrigatória, porque senão nosso aluno pula ela, né? Esquece. Eu tornando a questão obrigatória, ele não consegue fechar o formulário, enviar o formulário.
sem que esteja totalmente cumprido. Então, como que fica? Olha só como que fica o nosso formulário. Ele fica bonitinho aqui, com as questões, eu posso responder e já tenho aqui as minhas respostas. Eu posso aqui, tem outras configurações, tá, gente? Eu posso mudar a cor, e posso definir um plano de fundo, colocar logo da escola. Aqui são outras possibilidades que vocês podem explorar. Então, uma vez que eu fiz isso, eu já tenho aqui a minha questão pronta e, mais uma vez, eu vou definir todas aquelas opções que a gente já fez. Identificar se ela vai ser pontuada ou não, qual categoria, determinar a data de entrega, colocar qual tópico que eu quero. Eu posso criar um tópico aqui onde eu coloquei para vocês, ó. Eu crio avaliações, por exemplo, e crio a atividade. Então, eu vou organizando. Aqui, você ainda tem as possibilidades de você criar uma pergunta, que essa já é uma questão direta. Você já vai criar diretamente uma pergunta, né? Vocês, por exemplo, vocês leram o capítulo tal, às vezes você quer fazer uma sondagem, então você já pede aqui múltipla escolha, já põe a opção diretamente aqui, veja que eu não preciso ir lá no formulário, eu vou criar aqui. Né? Posso criar, colocar as mesmas opções de links, de documentos orientativos, determinar aqui todas as minhas possibilidades também, e ao clicar em perguntar, vejam que eu não coloquei nenhum tópico, para vocês visualizarem como vai ficar. Ah, eu não determinei a nota. Ele me alerta. Não, eu não vou querer nota. Tá vendo que fica aqui, quando eu não determino o tópico? Ele fica meio que desorganizado, né? Meio perdido. Então, vamos supor, eu posso criar o tópico tanto lá, como eu posso vir aqui, ó. Em criar, eu crio um tópico, tá? Questões, por exemplo. Eu não uso muito esse aqui, não, mas vamos que o meu ocorreu aqui. Tá vendo que eu criei um tópico? E ela continua aqui perdida. Então, eu posso clicar aqui nela e arrastar para dentro de questões. Então, você pode fazer isso também, não precisa refazer a sua questão. Você pode organizar. Assim também, como, Janete, meus boas-vindas ficaram aqui embaixo. Não gostei. Você pode vir aqui também e carregar o boas-vindas aqui para cima. Tradicionalmente, de fábrica, o que acontece? O sala de aula vai organizando, assim, do mais antigo para o mais novo. Mas você pode organizar aqui e aqui que eu digo. Você pode, por exemplo, criar as boas-vindas aqui, vou deixar minhas questões aqui e vou... não quero questão, vou deixar tudo em avaliações. Então, eu posso arrastar avaliações para cá, organizei de uma forma e eu posso vir aqui, ó, e excluir isso daqui. Eu não quero mais esse item das questões. Ok, e aí eu vou criar aqui um tópico, por exemplo, para eu colocar o conteúdo ou as aulas, né? Adicionei. Veja, como eu disse, ele sempre vai organizando mais novo, basta eu clicar aqui e arrastar. Então, aqui eu estou organizando a minha sala. Assim como na sala física a gente organiza o armário, as minhas carteiras, eu faço isso aqui também. E a partir desse momento, todas as vezes que eu criar algum material ou alguma atividade para aula, eu vou usar esse tópico e ela vai organizar e minha sala vai ficar organizada dessa forma. Aqui, ainda em criar, eu posso simplesmente usar essa opção de material. Vamos supor que você queira apenas disponibilizar um material complementar, um material de estudos, algo para o seu aluno. Você pode usar essa opção aqui. Por exemplo, uma leitura complementar. Mais uma vez, as mesmas possibilidades de incluir ou de criar, você mesmo criar os seus documentos. E aqui, eu seleciono o tópico. Inclusive, você pode criar um tópico aqui de material complementar. Às vezes, vocês estão fazendo um projeto aí, né? Veja que ele já nem te pergunta se você quer pontuar ou não.
porque ele já entende que isso aqui é um material complementar e não precisa de pontuação. Então, eu posso postar automaticamente, como eu também posso programar ou deixar no rascunho. Então, clicando em postar, mais uma vez ele traz aqui para vocês, né? Sempre na ordem do mais antigo para o mais novo. Eu posso pegar aqui e arrastar ele, por exemplo, aqui para baixo. E a minha sala de aula vai ficar organizada dessa forma. Uma coisa que eu costumo criar para os meus alunos, gente, é um espacinho do café virtual. Isso era muito utilizado lá nos idos, né? 90, 2000, quando a gente começou a utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem, porque fica tipo assim. Sabe quando eu disse que a gente organiza bagunça? Então, a gente fica aquele espaço onde eles podem trocar ideias. Então, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu crio um tópico aqui. Como eu trabalho com educação corporativa, eu sempre coloco café virtual, mas vocês podem colocar, por exemplo, hora do recreio. Né? Se vocês são aí da educação básica, aí eu arrasto a minha hora do recreio lá para baixo. E agora eu crio um tópico aqui só para começar a conversa, porque os alunos aqui eles só podem comentar. Então vocês precisam começar. Então eu crio, né, uma atividade. Vamos contar uma novidade, por exemplo. E aí eu vou criar sem nota e vou colocar lá na hora do recreio. Então, quando eu clico, ele me avisa de novo, né? Porque nós estamos trabalhando com nota. Aí fica essa atividade. Vamos contar uma novidade. Os alunos podem comentar. Também vai estimular aí a sua sala de aula. Vai estimular a interação e vai organizar. Então, você vai ter um momento aqui que você vai poder deixar aberto para os seus alunos um espacinho organizado para que seu aluno sinta participante aí da sua sala de aula, ok? Então, vejam que é extremamente tranquilo você usar essas ferramentas e essas possibilidades, não é mesmo? O sala de aula, ele tem esse viés, né? Essa intencionalidade de que a gente consiga aí usar de uma forma tranquila, de uma forma fácil, para que a gente não tenha dificuldade em utilizar a ferramenta, que é um pouco do que eu acredito. Eu estou aproveitando aqui para fechar umas abas que eu abri aqui. Vamos lá. Para a gente conversar. E aí, o que, que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam difícil? Deu para visualizar bem? Eu vou deixar essa aula gravada. Eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube que vai contando para vocês como organizar cada uma dessas ferramentas de forma única, tá? Aí são videozinhos curtos de 1, 2, 3, 4 minutos que vocês, caso tenham alguma dificuldade, vocês conseguem aí visualizar exatamente o que vocês precisam para que vocês consigam explorar aí as possibilidades do Google e realmente consigam fazer aí a sua sala de aula funcionar. Então, vamos lá, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que eu fiquei devendo, como fica para o aluno tudo isso que a gente fez. Então, para o meu aluno, vamos ver aqui se vocês estão visualizando. Isso. Para o meu aluno, ele vai receber também o convite. Vejam que aqui, ó, no e-mail dele também, cada vez que eu coloco uma atividade nova, ele já é notificado também por e-mail. Vejam que aqui estão todas as atividades que eu criei lá. Ele alerta o aluno de que atividade estou falando, a data de entrega se tem e a turma. Uma vez que o aluno criou, ele pode clicar aqui em abrir, ou ele também pode localizar a sala de aula aqui no conjunto de Google Apps, que abre aqui a telinha. Eu tenho 2 alunas aqui, inclusive esse trilha aqui do eProfitec, se você tem
se é professor e quer desenvolver competências digitais, essa trilha gratuita fica disponibilizada o tempo todo para você abrir e participar aqui de competências básicas que eu deixei disponível para ajudar os professores nesse período. Então, eu clico aqui na minha sala de aula. Vejam que aqui no mural estão todas as notificações das atividades. Quando eu clico em atividades, olha, o aluno vai ver aqui, ó, ele é a primeira vez que eu estou entrando, então quando eu entro pela primeira vez como aluno, ele já me direciona. Veja, ele traz aqui para mim, ó, vou deixar maior para vocês visualizarem. Acompanhe seu progresso, veja a lista de seus trabalhos e status dele. Então, quando eu clico o aluno pode clicar aqui em ver os seus trabalhos, e ele vai ter tudo o que ele tem para fazer, tá vendo? E como está. Então, isso ajuda também o aluno na organização. Ele tem acesso também aqui na Google Agenda dele, que é criado automaticamente junto com a sala de aula, onde ficam disponibilizados também as datas de entrega, o que ele tem aqui para fazer, por exemplo. Vejam, ó, as nossas atividades já estão aqui cadastradas para ele poder se organizar. A pasta do Google Drive, como eu disse para vocês, ele organiza uma sala, um drive exclusivo aqui para vocês e vai organizar todos os documentos que você compartilhar na sua sala. E o aluno vai conseguir ver. E ele vai ver aqui todas as atividades. Então, vamos lá. Atividade de boas-vindas. Eu vim aqui na atividade, vejo a atividade, vejam que ele vê, já alerta para ele que ele tem que entregar. Então, vamos lá, clicar em OK. Ele lê as orientações, vejam aqui, ver os trabalhos, né? Então, ele clica, lê aquela orientação belíssima que a gente criou, né, gente? Olha só que maravilha. Viu as orientações? Eu vou entregar agora meu trabalho. Então, eu posso vir aqui também, colocar o link, colocar todas aquelas opções, eu vou entregar em texto. Aí, ele cria para mim o texto. Eu posso entrar no documento. Veja que eu não usei nenhum outro aplicativo, eu não usei Word, eu não usei nada. Eu só estou na minha sala de aula. Vamos dar uma resposta maravilhosa também, né? Já que a pergunta foi maravilhosa. Veja que ele já vai salvando automaticamente. Ele me conta que está salvando. Salvou, eu posso fechar. E o aluno vem aqui e clica em entregar. OK, entrego a minha atividade. Certo? O aluno entregou a atividade dele. Nós voltamos aqui para a tela do professor. E vejam, a Janete já entregou aqui as boas-vindas dela. Então, eu posso clicar no aluno e ver todo também o caminho dele, todas as atividades dele. E eu posso vir aqui também na atividade. Abre a atividade para mim, eu posso clicar e ver, né, qual que é a atividade belíssima que ele mandou. Veja que eu continuo somente dentro do sala de aula. Eu não precisei sair, voltar, eu estou aqui dentro. Então, eu leio, ó, ele te dá as orientações que você pode comentar, às vezes não ficou tão bom, você quer devolver, ok? Você pode inserir a sua nota. Vejam que ela é automaticamente, tá vendo? Não pode devolver para o seu aluno. Automaticamente ele vai te orientando das possibilidades. Então, eu corrigi aqui. Eu posso colocar um comentário para o aluno. Olha só. Vejam que ele traz para você todas as orientações. E posso devolver aqui para o meu aluno. Posso alterar o status dele aqui. E aqui você vai lançar a pontuação do trabalho do aluno. Então, posso, inclusive, lançar aqui,
tá bom? Então, vamos lançar aqui a pontuação. Automaticamente, ele também já vai salvar. Vamos pegar aqui. Muito bem. Devolvido. E aqui, na minha sala do meu aluno, espero que vocês estejam, quando eu vejo a atividade, ele já traz as orientações e já mostra a pontuação do seu aluno. Muito bem. Então, essas são as funcionalidades básicas aí para você criar a sua primeira sala de aula. É óbvio que você pode explorar de acordo com a sua criatividade, de acordo com os seus alunos, construir atividades, e a gente tem muita atividade interessantíssima disponibilizada de modo gratuito aqui na internet. Então, vocês podem aproveitar essas atividades, explorar, vejam o que os outros professores estão fazendo e as possibilidades que essa sala te dá. Em contrapartida, gente, tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Se você está começando agora a usar a sala de aula, vá com calma, vá devagar. Vocês vão ver sempre professores que já usam há muito tempo criar atividades assim belíssimas. Mas você também tem que lembrar que o importante para você selecionar uma atividade, para você definir como vai ser sua sala, tanto presencial quanto digital, são os seus objetivos pedagógicos, seus objetivos educacionais. Não adianta você querer fazer uma atividade extremamente complexa, cheia de possibilidades, multimídia, se o seu contexto, o contexto que você está inserido, não te permite isso. Por exemplo, o sala de aula, ele otimiza muito a utilização de dados, então ele é leve, você pode instalar no seu celular. Eu sei que vários professores estão usando, inclusive, o WhatsApp para dar aula. Então, se você colocar o Google Sala de Aula instalado no seu celular, você vai ganhar muito produtividade. Eu esqueci uma coisa muito, muito, muito importante que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando eu crio uma atividade aqui, isso está ligado diretamente ao que eu estou dizendo para vocês agora, para vocês ganharem produtividade e facilitar a sua vida. Aqui no mais, quando você clica, você tem essa opção aqui que eu não mostrei para vocês, de reutilizar a postagem. Então, quando eu clico em reutilizar a postagem, desde que você já tenha a sala de aula criada, você pode aqui, ó, vir em qualquer uma das salas que você tenha já criado anteriormente, clicar na sala e selecionar aqui, ó, qualquer possibilidade. Eu vou criar essa aqui, Semana da Docência Digital. Então, eu posso clicar em reutilizar. E você não precisa construir a atividade do zero. Você traz todas as orientações e você pode aqui explorar, alterar da forma como você quiser. Inclusive, essa Semana da Docência Digital aqui, ó, é uma semana que eu vou fazer e vou trabalhar a competência dos educadores de forma totalmente online e gratuita. Vai ficar disponível aqui no meu Instagram e aqui no YouTube, que eu estou no YouTube, né? Então, se vocês quiserem participar, é só acompanhar. Então, eu posso clicar aqui e redefinir, ó, se eu quero para trabalhos, novidades e criar atividade. Ou seja, com essa possibilidade, você pode reutilizar questões que você já tenha feito em qualquer uma das salas. Inclusive, eu vou te dar uma dica aqui que eu uso muito. Eu tenho uma sala de aula minha, onde eu organizo as minhas atividades, os meus materiais, eu trabalho com tecnologias educacionais e educação híbrida. Então, eu tenho uma sala de aula que é minha. Eu não tenho aluno nenhum lá dentro, mas eu tenho todos os meus materiais. Assim, eu consigo reaproveitar em qualquer sala que eu monte depois. Essa é uma dica para você reorganizar seu material. E o bom é que esses materiais ficarão disponibilizados na nuvem. Então, qualquer lugar que você tiver,
desde que você tenha conexão com a internet, em alguns casos você consegue offline também no celular, você pode utilizar suas questões. Então, isso é muito importante. Se você gostou dessa questão do Google Sala de Aula, eu vou deixar um convite aqui para vocês. Aqui, deixa eu mostrar. Eu tenho uma parceria com a Universidade de Uberaba, onde eu vou ministrar aqui um curso completo sobre o Google Sala de Aula na educação. Vai acontecer no período de 3 a 7 de maio, e onde eu vou explorar todas as possibilidades aí de utilização do Google Sala de Aula com maior tempo. O curso tem a carga horária de 10 horas e ele vai ser certificado pela Universidade de Uberaba e o seu investimento é de apenas R$ 39,90. É uma parceria que eu criei com a Universidade de Uberaba porque nós professores, a gente invariavelmente precisa ir estar fazendo N cursos, né? E inclusive a gente precisa da certificação para constar aí nos nossos currículos, né? A gente sabe que isso é importante. Então, eu fiz essa parceria, você vai fazer um curso total do Google Sala de Aula na educação por apenas R$ 39,90 e vai ter o certificado expedido pela Universidade de Uberaba. Então, foi um jeito aí que eu pude, né, pude contribuir, que eu possa contribuir com vocês, de estar contribuindo com a formação de vocês e também de vocês terem um certificado aí expedido pela uma universidade renomada. Então, se vocês tiverem interesse, vocês serão muito bem-vindos. Se vocês tiverem com dúvida, vocês deixem aqui no comentário, me chama lá no Instagram, que eu teria o maior prazer de responder vocês. Então, essa foi nosso aulão de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês e nos vemos aí nas redes sociais.